Bem, chegamos ao final do nosso quadro do raio-x. Nesse último programa, nós vamos falar para vocês sobre o vinagre. O vinagre é um produto fermentado. O que seria isso? Como fazer o vinagre? Você pode fazer vinagre à base de maçã, né? Vinagre de maçã. Como eu faço? Água, maçã e açúcar. Vai virar vinagre. Depois de 40 dias, você tem vinagre. Você pode ter vinagre à base de uva, né? Você também é a mesma coisa, água, uva e açúcar. Então, tudo que vai açúcar, água, mais alguma coisa, você vai obter o vinagre. E você pode fazer vinagre até dentro do seu próprio estômago. Quando você ingere alimentos, sobremesas, né? Depois de uma farta refeição, você ingere uma sobremesa, tipo um pudim, um mousse. Então você também vai fermentar e vai produzir um ácido. E muitas pessoas passam a ter refluxo, né? Possa ter uma disfunção estomacal devido a esse fato de você fermentar muito aquilo que você ingeriu, tá bom? Então, o vinagre também, ele se encontra em algumas preparações, tipo picles. As pessoas vão fazer conserva, elas colocam vinagre para fermentar. Então, no picles, na berinjela, na cebola. Então, muito cuidado com as conservas prontas que você compra, porque elas vão ter vinagre. Você pode até fazer uma conserva em casa, mas à base de sal. Muitas pessoas têm o hábito de usar o vinagre na salada, mas o ideal é você usar o limão, porque o limão, ele é ácido antes de você ingerir, mas ele é alcalino dentro do nosso organismo. O vinagre não, ele continua ácido. O vinagre é o ácido acético. Então, ele vai realmente prejudicar a qualidade do alimento que você ingeriu. Se você ingeriu alimentos com vinagre ou você ingeriu muito açúcar a ponto de fermentar e produzir o ácido, você vai prejudicar toda a qualidade do alimento que você ingeriu. De repente, você comeu arroz integral, castanhas, uma boa salada, você comeu pão integral e aí você ingere alimentos com vinagre. Então você vai perder a qualidade daquele nutriente. E aí as pessoas pensam, poxa, eu como tão bem, estou tendo queda de cabelo, estou tendo unhas fracas. Por que isso? Porque o seu organismo não está absorvendo as vitaminas, os minerais daquilo que você ingeriu, devido à fermentação. Então fermentação estomacal é algo muito sério. De repente as pessoas têm esse excesso de acidez e prejudica toda a sua saúde devido a isso. Também tem pessoas que têm enxaqueca e elas não descobrem o motivo. E pode ser também devido ao vinagre ou à fermentação que você mesmo ocasiona no seu estômago. Então preste atenção se você está fermentando, se está combinando bem os alimentos, para que você não permita fabricar essa fermentação dentro de você. Eu desconheço o uso benéfico do vinagre internamente. Nós conhecemos os benefícios do vinagre na limpeza, né? Quando você vai lavar uma verdura, você pode colocar um pouco de vinagre. Não é o ideal, porque ele não é o melhor bactericida. O vinagre vai apenas quebrar a casquinha, vamos dizer assim, o corpinho daquela bactéria, mas ele não vai matar. Então, tudo bem, ele vai ajudar. O melhor bactericida seria o cloro, tá? Mas você pode até usar o vinagre em caso de você não ter o cloro. Mas o vinagre, ele pode ser usado na limpeza. Ele é muito bom para você lavar panelas, para você desinfetar a geladeira. Então ele tem um uso vasto na limpeza do ambiente, mas internamente ele não é benéfico para a nossa saúde. E para terminar esse quadro, essa série do raio-x, nós podemos falar a importância de você escolher alimentos saudáveis. Tudo aquilo que vem da natureza, tudo aquilo que não é pré-fabricado, que não é industrializado, tá? Então isso é muito importante para a nossa saúde, porque assim você vai realmente fabricar os seus tecidos, você vai renovar as suas células, você vai ter energia, você vai ter realmente saúde, que é o que a gente deseja. Quem trabalha fora geralmente costuma fazer uma pausa no meio do dia para almoçar, não é mesmo? E o bolso costuma pegar quando almoça fora. Hoje a Vida e Saúde vai dar algumas dicas para você de retomar um antigo hábito que é levar o seu alimento para o trabalho. A famosa marmita, marmitex, não sei como você costuma chamar. A gente está aqui com a doutora Nádia, tudo bom, Nádia? Tudo bem, Carol? Ela é nutricionista e vai dar algumas dicas para mim e para você sobre esse assunto. Nádia, quando a pessoa decide levar o seu próprio alimento para o trabalho, você acha que é uma boa medida? É ótimo.
além das pessoas comerem melhor, mais saudável, elas vão economizar, né? É uma forma mais fácil de comer mais corretamente, de comer um alimento adequado, optar pelo alimento mais saudável e fugir das tentações, porque às vezes vai no restaurante e sempre vai ter a fritura, o alimento com mais gordura e as pessoas acabam caindo em tentação. E tem algumas preparações que nem fica tão legal levar de marmita, né? Então acaba evitando. Exatamente. Os alimentos cozidos, os refogados, são sempre mais fáceis, né? De serem aquecidos e ficarem em consistência e sabor gostoso, né? Depois de serem reaquecidos, né? E você tem alguma dica assim? Vamos começar do princípio, então. Na hora de comprar, a gente precisa ter atenção especial com alguma coisa? A mesma atenção de sempre. Então, o alimento, quando a gente vai comprar, principalmente as verduras, os legumes, tem que estar com uma pele mais íntegra, o alimento não pode estar amassado, né? Essa verdura, esse legume com aspecto de amassado ou furado, porque algum bicho, algum micro-organismo pode ter perfurado esse alimento. Então, aquele aspecto mais saudável, né? Principalmente as folhas, as verduras, a gente deve, se não forem folhas e verduras orgânicas, é bom a gente sempre desprezar as folhas mais externas, que são as que receberam mais agrotóxico, então procurar sempre desprezar aquelas folhas de fora. E, se possível, optar pelo alimento orgânico, né? E até optar por plantar algum desses alimentos em casa. Eles são fáceis de crescer, não exigem muito cuidado, a não ser que você coloque água todos os dias. Então, também indico para os pacientes, além da marmita, em procurar algum cantinho em casa, algum vasinho e plantar algumas verduras, também é bem-vindo. Legal, ótima dica. E na hora de preparar os alimentos, a gente pode preparar normalmente, vamos supor que você fez uma refeição no final de semana. Ah, quero levar na segunda-feira alguma coisa. O cuidado maior é na hora de armazenar? Sim, é onde tem que ter mais atenção. É claro que no preparo sempre tem aquelas orientações do preparo mais saudável, então procurar não adicionar muito óleo na preparação, a comida mais sequinha. Esse sabor não vai vir só do óleo, sim dos temperos, então do alho, do sal, não adicionar muito sal, as ervas, tudo isso vai ser bem-vindo nesses alimentos. Só que tem que ter uma atenção, mesmo que você não vá trazer esse alimento como marmita no trabalho no dia seguinte, mas sempre armazenar esse alimento ainda morno na geladeira. A gente nunca deve deixar esse alimento resfriar completamente fora da geladeira, tá? Quando esse alimento resfria completamente, vários micro-organismos já começam a se proliferar ali. Então, existe chance de ter alguma infecção intestinal, qualquer outro tipo de contaminação, tá? Olha só que interessante, porque às vezes as pessoas pensam, vai estragar a geladeira, colocar o recipiente quente e tal. Não, mas é o melhor caminho. É o melhor caminho. A geladeira foi feita para isso, né? A geladeira, ela tem uma circulação de ar e aquele ar que vai passar pelo alimento é que vai resfriar. É claro que a gente tem que ter um cuidado. Quando volta do supermercado, e talvez passar um paninho com álcool em algum alimento, em alguma embalagem que a gente veja que está mais suja, que tem muito pó, então a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes as coisas vão estar na geladeira sem serem tampadas. Então, higienizar bem esses alimentos para armazenar direitinho. Então, é importante que esse alimento ele seja colocado na geladeira ainda morno e sem tampar, para que o ar da geladeira passe pelo alimento e resfrie. E depois de 1 a 2 horas, aí a pessoa pode ir tampar esse alimento. Porque se tampar, vai abafar e aí você vai produzir um vapor e aí as bactérias vão se multiplicar da mesma forma. Então, é importante deixar sem tampar. Depois de 1 a 2 horas você tampa. Muito interessante. Olha, uma dica importante para você que quer começar a levar o seu almoço aí para o trabalho. Em relação ao recipiente, a gente tem aqui 3 opções. A gente tem a embalagem de plástico, aquela de alumínio, que pode ser essa de Marmitex mesmo, ou pode ser uma de alumínio que dê para esquentar em banho-maria, talvez, e a de vidro. O que você indicaria? Qual seria a melhor opção? Sempre a de vidro. Sempre que puder optar, a de vidro, né? É claro que a de plástico, ela vai ser mais barata, mais acessível. Às vezes mais prática. Mais prática, mas a de plástico só quando o alimento ele for sempre estiver frio. Então, uma salada ou que o alimento não seja quente nem vá ficar quente, precise ficar quente, tá? Qualquer salada ou qualquer lanche, fruta, pode ser no plástico. O plástico, ele nunca deve ser aquecido com o alimento. Substâncias tóxicas são liberadas do plástico e essas substâncias elas engordam e causam câncer, que são o bisfenol A, os fitalatos e as digoxinas. Então, essas substâncias a gente deve evitar ao máximo possível, sempre esquentar o alimento no plástico.
De uma maneira geral, assim, em casa também evitar colocar no micro-ondas qualquer alimento dentro de um recipiente de plástico. Nada quente no plástico. Hoje as mamadeiras das crianças já estão proibidos o BPA, né? Ele já vem lá falando que o plástico não contém o BPA. Então nada quente no plástico, nem em casa, nem em lugar nenhum. Tá? Sempre que for esquentar um alimento no micro-ondas, sempre no vidro. Ou numa porcelana que possa ir ao micro-ondas. Em relação à salada, a gente sabe que tem que temperar e tal. Como que faz no caso da marmita? Tá. É sempre temperar no momento que for consumir, né? Se for uma erva, um orégano, o ideal é sempre temperar imediatamente antes de consumir. É interessante sempre variar dentro do possível. Se não puder levar uma variedade grande de folhas, de 3 tipos de folhas, que pelo menos tenham 2. Então, alface lisa com alface roxa, uma alface americana com uma rúcula. E é a mesma coisa do preparo dos outros alimentos. Vai lavar o maço de uma vez, vai secar ele bem. Hoje a gente já tem alguns recipientes de plástico que secam as folhas, então essa é uma dica ótima, porque essa folha bem sequinha, ela vai durar por até uns 4 dias na geladeira ou mais, dependendo da folha, se estiver fresca, bem tampadinha, então ela já fica com a salada para a semana inteira pronta. Então, sempre no mínimo procurar ter umas 2 folhas de verduras. E os legumes variar. Não só o tomate, né? As pessoas pensam, a salada é só o alface e o tomate. Então, colocar um tomate cereja, uma abobrinha, uma berinjela, né? Toda a parte ali de pepino, todos esses palmito. Valorizar o cru. Valorizar o cru também, né? Então, a cebola, para quem gostar, a beterraba é super bem-vinda. Então, procurar variar bastante esses legumes também. E você teria uma dica, assim, em relação à montagem da marmita? Por exemplo, a gente vê que hoje tem alguns recipientes que tem aquela divisória que pode facilitar um pouco. No nosso caso aqui, a gente trouxe 3 sugestões que vai acabar colocando tudo junto. O que você me diria em relação a isso? Quando vai colocar um alimento que ele tem molho, a gente tem que evitar o contato com todo o resto, porque senão ele vai ficar mais ressecado e todos os outros alimentos vão ficar com o gosto do feijão, por exemplo, né? Então, o ideal é sempre trazer separado. Vai ser difícil aquela marmita com divisórias de vidro, né? Eu ainda não vi, então é difícil. Então, geralmente as pessoas podem optar por trazer a salada no plástico e uns 2 potinhos de vidro. O vidro sempre com uma leguminosa, porque eu sempre indico que a leguminosa faça parte do prato, pelo menos algumas vezes por semana. Qualquer tipo de feijão, ervilha, lentilha, ou grão de bico, que ele vai ser sem o caldo também. Às vezes a lentilha pode vir na forma de salada, mas pode ser uma embalagem separada. Ter sempre o arroz integral, procurar variar o arroz integral. A gente tem o arroz agulhinha, a gente tem o arroz capeto, a gente tem o arroz preto, então a cada preparo mudar esse arroz. Não precisa ser cada dia um tipo de arroz, mas que a cada 3 dias a gente vá trocando esse arroz para variar. A gente varia também a ingestão de nutrientes, de vitaminas e minerais que serão absorvidos, tá? Com relação às leguminosas também, então, ou ervilha, ou lentilha, ou grão de bico, qualquer tipo de feijão. E não só o feijão carioca. O feijão preto, ele tem bastante ácido fólico. A gente tem o feijão branco, que tem o dobro de ferro que tem no fígado do boi. Nossa. Então, ela é a melhor fonte de ferro que a gente tem. É claro que é um ferro que vai precisar de uma vitamina C para ser absorvida, mas ele é super bem-vindo, né? Olha que interessante, você pode fugir aí do arroz com feijão comum. Exatamente, então pode variar isso. E pode ser um arroz preto com um acompanhamento de um grão de bico, por exemplo, né? Não precisa ser o arroz e o feijão. É sempre interessante ter uma leguminosa com algum grupo dos cereais, arroz, trigo e milho, porque com essa combinação a gente ingere todos os aminoácidos essenciais, que a gente substitui a carne no caso da alimentação vegetariana. Outra opção de acompanhamento, ao invés do arroz integral, pode ser uma massa, né? Pode ser um macarrão sem glúten ou um macarrão integral, tá? Então, e aí sempre acompanhar com uma leguminosa. Então, alguma salada com lentilha, alguma salada com grão de bico. Essa massa ela pode ser acompanhada por um molho vermelho, por um molho ao sugo, pode ser um molho mais simples, mas procurar sempre evitar o molho branco, o molho com 4 queijos e preferir o molho vermelho. Porque para levar para o trabalho acaba pesando um pouco. Pesa um pouco e é mais saudável o molho vermelho, né? O tomate ele vai ser mais natural, vai ser mais de fácil digestão e tem bastante licopeno, que é antioxidante, né? Tem vários benefícios, não só ser antioxidante, mas ele previne muito a incidência de câncer.
E para acompanhar, variar os legumes, né? Procurar usar os legumes como se fosse um prato principal e não como um acompanhamento. Então a gente vai ter a abobrinha, a gente tem berinjela, a gente tem abóbora. Então nisso a gente pode fazer um bolinho de lentilha, um hambúrguer de abóbora com grão de bico. A gente tem várias preparações que a gente tem que usar a criatividade, né? E buscar na internet. Hoje a internet facilita muita coisa. Então a gente consegue achar muitos acompanhamentos sempre com o preparo de vários legumes. E a alimentação saudável acaba estando na moda aí, né? O pessoal falando bastante sobre isso. E a nossa dica realmente é que você faça uso da sua criatividade para se alimentar melhor. Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou levar uma marmita, o que eu vou ter que levar? Arroz, feijão e uma mistura que o pessoal fala. Mas não, a gente pode ter a criatividade para estar inventando coisas novas e se alimentando bem. Exatamente. E o que eu sempre falo para os pacientes, esses acompanhamentos que a gente faz com os legumes, vai fazer uma vez só no final de semana. Então vai tirar algumas horas do final de semana, você trabalhar o dia inteiro e à noite ficar muito cansado, algumas horas do final de semana para se dedicar à alimentação durante a semana. O paciente que faz isso, ele só vai colher os frutos de ter uma alimentação mais saudável, de melhorar a sua saúde e de emagrecer, se esse for o objetivo, né? Então vai fazer essa preparação numa quantidade maior no final de semana e vai congelar. Então ele vai fazer uma vez o bolinho de lentilha, outra vez ele vai fazer um hambúrguer. A próxima vez ele já vai ter várias opções congeladas para ele optar o que ele vai estar com vontade de preparar no dia anterior e no dia seguinte ele só vai aquecer. A praticidade aí na mão, porque vai facilitar muito. Pode ser que o trabalho seja na primeira vez, mas depois já vai estar tudo pronto. Exatamente. E por que é mais assim, saudável pra gente estar levando o nosso próprio alimento do que ir a um restaurante, por exemplo? É mais saudável porque a gente vai fugir das tentações, né? As pessoas fogem. Então, às vezes as pessoas falam, doutora Nádia, mas tinha a batata frita, então eu pego um pouquinho. Tem o pastel, aí tem o bolinho, tem a fritura, às vezes tem uma carne com mais gordura, né? O restaurante não está preocupado, às vezes, em oferecer só o que é mais saudável. Ele quer oferecer o que as pessoas vão gostar mais, nem sempre o que as pessoas gostam mais é o mais saudável. Aí as pessoas têm que procurar em casa procurar fazer preparações que sejam gostosas e saudáveis. Às vezes no restaurante a gente não sabe a quantidade de óleo que foi adicionado naquele alimento, como que foi preparado, se ele foi frito ou se ele não foi grelhado. Então, em casa você vai saber exatamente o que você está comendo. Continuando Vida e Saúde, saúde espiritual, continuando essa série tão completa sobre bem-estar, o bem-estar completo, uma vida que ela não seja apenas momentos de alegria, mas que eu consiga manter cada dia, mesmo naquela rotina que a pessoa diga, outro dia, mas não, mais um dia de oportunidades, um dia para ser feliz, um dia para fazer outros felizes, um dia para poder aproveitar o melhor que a vida pode nos dar, boa alimentação, exercício físico, muita água, tanto por dentro quanto por fora. E agora a gente já começa aquele estar de esperança em Deus. Já parou para pensar como as coisas andam agitadas hoje em dia? Hoje ninguém quer esperar nada. Esperar é uma palavra que chega a causar dor às vezes. Não, mas eu tenho que esperar. Muitas vezes nós somos obrigados a esperar. Talvez você já esteve em alguma fila de médico, de alguma atenção, algum momento em que cada minuto daquela espera era um minuto que doía ainda mais, era um minuto difícil. Por outro lado, esperar uma coisa boa também às vezes não é fácil. Você já esteve talvez ali numa rodoviária, num aeroporto, esperando alguém que você ama muito e parece que aquele reloginho não anda, aquele negócio parece que vai lento demais e até o momento que abrem aquelas portas e sai aquela pessoa que você esperava tanto e toda aquela espera parece que valeu a pena. Talvez alguém que esteja nos assistindo pode ser uma mãe, talvez você esteja aí o seu filho aí perto e lembrou quanto tempo levou para esperar. Cada vez que estavam os meses se desenvolvendo, no começo não tinha nada, só uma imagem ali no ultrassom, depois as coisas começaram a aumentar, talvez no processo dessa espera, você também começava a se preparar para esperar melhor, começava a se alimentar melhor, já começava a montar a casa, porque aquele que ia vir é alguém que ia fazer toda a diferença. Depois a espera começou a dar alguns resultados num primeiro momento, algum chute aqui do lado, começou a sentir alguma coisa se mexendo ali dentro.
era aquela espera que começava a se tornar agora já muito mais real, talvez até palpável. E finalmente passam os tempos e a espera dá resultado. Chega, nasce, a criança está ali e você viu que todo aquele momento de espera, de preparação, de alimentação correta, de exercício, buscando a melhor maneira para que aquele pequenininho que estava esperando, agora é só alegria, agora a vida mudou. A esperança é isso, meu amigo. Esperar depende muito do que nós estamos fazendo, de que nós estamos esperando. Pode ser algo muito ruim. Se você tiver esperança em algo errado, essa esperança será ruim. Ela vai te defraudar, ela vai te frustrar, não vai dar certo. Agora, se você esperar em Deus, que é justamente o título desses hábitos, desenvolver a paciência de esperar nele, esperar da maneira correta, confiando, orando todos os dias, colocando seus planos nas mãos dele, sabendo que talvez as coisas não estejam acontecendo da melhor maneira agora, mas o futuro eu não sei. Mas uma coisa eu sei, como o próprio Jesus diz, aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Aquele que vem, eu o acolho, eu o abraço. Essa esperança, ela terá muito mais sentido. Talvez tenha algum objetivo de vida que parece que não vai dar certo. Você espera, você luta e parece que vai para frente, volta, as coisas não estão dando certo. Mas lembre-se do exemplo que eu dei há pouco tempo, dessa gestação. Vá preparando o caminho, vá esperando com confiança que as coisas vão se desenvolvendo. Um outro bom exemplo é o próprio exemplo de uma plantação, da agronomia, de uma pessoa olhando essa natureza maravilhosa que nós vemos aqui. A semente não foi no primeiro dia, no momento que há todo o preparo, depois ela vai se desenvolvendo e no final disso vem o resultado. No começo parece que não vai dar tanto. A pessoa chega, coloca lá, fecha, tampa, começa a colocar água e só sobra uma coisa para aquela pessoa que plantou: fé. Fé que lá embaixo da terra as coisas começaram a germinar. Um dia ele começa a ver um brotinho saindo, mas aquilo ali foi o resultado de uma espera correta, uma espera que envolveu atitude. Espere em Deus, mas não espere de forma passiva. Vá atuando, vá trabalhando, vá confiando nele, mas atuando da melhor maneira que você consiga, fazendo aquilo que está nas suas mãos, fazendo com confiança, mas fazendo com perseverança. Um grande abraço e até a próxima.